Bem-vindos ao podcast Café na Closer, é uma edição especial, né? Com os núcleos multissetoriais da SIC, né? Boa tarde, Rangel, tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo bem. Tudo jóia. Pessoal, o Rangel, ele é Rangel Lima, né? Ele é palestrante, mentor comportamental. Conta um pouquinho para nós, Rangel, essa tua trajetória. Hoje você trabalha com muitas empresas, quais são as situações que você mais se envolve? Conta um pouquinho para a gente. Bacana. Eu comecei meu trabalho já lá em 2003, né, no Rio Grande do Sul. Então, eu iniciei dando assessoria e consultoria para as empresas inicialmente, né? E a partir disso, então, veio vindo os treinamentos, veio vindo as palestras e as mentorias para líderes, né? Então, esse tem sido meu trabalho atualmente, trabalhar com o capital humano das empresas, que são as pessoas, os líderes, né? Porque eu entendo que quando você trabalha principalmente com os líderes, né? Eles vão também potencializar suas equipes. E quando você tem uma liderança forte e uma equipe qualificada, os negócios também prosperam, né? Perfeito, perfeito. Ainda mais hoje que a gente vive, né, num momento de muita transição, né, entre equipes, entre pessoas. Temos vários aí. O pessoal está falando agora que vem um novo momento, né, do mercado, que é aquela personalidade indefinida. Hoje, quais as técnicas? Você tem alguma técnica específica? Você gosta de atuar assim? Você atua mais aqui regional? Conta pra gente aqui. O meu foco tem sido mais regional mesmo, né? Então, eu gosto, sou bem família, então não gosto de ficar viajando muito, trabalho muito fora da minha matriz, que é Chapecó, né? Perfeito. Então, eu faço bastante trabalho na região, né? Empresas aqui como Aurora, BRF, Cicobi, Sicredi, empresas de todos os segmentos, né? Então, também, além disso, eu faço trabalhos online, então eu faço até consultoria online para algumas empresas, trabalho com mentorias focada no desenvolvimento da liderança, também de carreira. Então, hoje eu tenho clientes em todo o Brasil, praticamente até fora do país, pessoas que são daqui da região, pessoas que me procuram na internet. Então, a partir disso, a gente vai fazer um trabalho aí de apoio, né, para os empresários, e não só para empresários, mas também para aquele colaborador que está numa empresa, que talvez vê que a sua empresa não está investindo nele, ou que a empresa talvez não está bem alinhada. As pessoas hoje em dia buscam se desenvolver e crescer porque eles querem crescer. Quando vê que o seu líder ou a sua empresa não tem essa filosofia, não tem essa mentalidade, ele vai em busca de se desenvolver, se fortalecer, para poder alçar novos voos. Aí é aí que eu entro para poder ajudar as pessoas a potencializar, seja para ficar na empresa ou até mesmo buscar novas posições no mercado. Perfeito, perfeito. Então a gente vê isso um grande desafio, né? Trabalhar com as pessoas que estão inseridas no processo e o gestor que está comandando todo o processo, né? Conta pra gente, assim, então, algum desafio que aconteceu nessa tua trajetória que você acha que foi mais marcante, assim, tanto da parte de liderança, desenvolvimento de liderança, ou mesmo dessa parte de conduzir, né, os liderados aí a uma performance maior. Eu acredito que o principal desafio no início da minha carreira, até hoje, é convencer um pouco os empresários a investir na equipe, né? Muitas vezes os empresários querem investir só no que aparece, né? Nas máquinas, equipamentos, mas se esquece de que se não tiver pessoas qualificadas, pessoas comprometidas, os negócios param, não evoluem, né? As estatísticas mostram isso, que muitos projetos ficam engavetados porque faltam pessoas qualificadas para poder desenvolver seus negócios. Então, o primeiro papel meu dificuldade foi convencer os empresários, né, a vender a ideia de que investir nas pessoas é sinal de lucratividade, de empresas sólidas, e tudo vai acontecer a partir das pessoas das empresas. Agora, não adianta só investir nas pessoas, na equipe, se o líder também não treinar, porque essa é uma grande falha que vejo no mercado. O líder quer treinar os seus colaboradores, mas ele não treina, não se desenvolve. Por consequência, as pessoas veem que a empresa talvez não está dando oportunidade, que líder que não sabe dar feedback, que não sabe, muitas vezes, lidar com situações do dia a dia, aí as pessoas se ressentem e acabam partindo. E ele, por consequência, acha assim, mas que coisa, eu invisto nas pessoas, elas vão embora. Então, eu sempre digo, a primeira pessoa para investir é nele mesmo, no líder. Por isso que eu gosto de trabalhar com líderes, porque é a partir deles que eles vão estar potencializando e desenvolvendo os outros líderes, e assim que a empresa vai crescendo e vai prosperando. Perfeito, perfeito. E falando nisso, né, fala um pouquinho da tua formação, então, né? As pessoas te conhecem como palestrante, né, comportamental, ajuda muito os empresários, mas eles não conhecem o Rangel na parte técnica, né, Rangel? Como é que é a tua formação? Tu vem de qual escola?
Eu comecei a empreender junto com meu pai, desde criança praticamente. Meu pai tinha uma sorveteria no Rio Grande do Sul, né, uma fábrica de sorvete e picolés, então eu trabalhei desde criança embalando picolé, embalando sorvete, vendendo nas festas da comunidade na região. Depois a gente montou um comércio, uma loja além da fábrica, então eu passei por todos os setores, né? E depois me formei então em psicologia, comecei a estudar psicologia, depois fiz várias pós-graduações ligadas à psicologia nas empresas, na USP, MBA em gestão de negócios, recursos humanos. Então, ou seja, eu sempre me desenvolvi, sempre estive investindo em mim, né? Esse é um pilar que eu sempre investi, foi na qualificação. Eu também, além disso, passei por uma empresa multinacional, onde fui diretor, também comercial, desenvolvendo pessoas, equipes, que é uma empresa bem conceituada mundialmente. Então, toda essa bagagem, né, me desenvolveu no sentido de ter uma expert muito grande na parte de vendas, comunicação, relações humanas, liderança e fortalecimento das equipes. Então, essa é a minha pegada. O meu foco é ajudar as pessoas a crescerem nas suas soft skills, que são as habilidades comportamentais, principalmente ligadas à inteligência emocional, liderança, comunicação e relações humanas, que é o pilar hoje em dia para ter uma liderança sólida e uma equipe engajada. Perfeito. Então é um grande histórico aí, né, Rangel, durante a tua trajetória aí, passagem por empresas importantes aí, né, e também acredito em cases de sucesso, né, que já aconteceram. É claro que a gente não pode citar nomes, mas poderia contar pra gente um case de sucesso hoje que você vivenciou isso, conseguiu levar a um grande performance a empresa ou até mesmo pessoas? Eu digo que cada empresa é um case, né, porque tu nunca vai deixar uma empresa 100%, né? Porque a empresa tem seus desafios, né? Quando você pega uma pessoa, ela já é cheia de desafios. Quando você pega uma empresa, ela tem muito mais desafios, né? Porque às vezes é um sócio. Então, por exemplo, o que eu tive já grandes... Ou transição familiar, temos na região muitas transições familiares. Eu já peguei muitas empresas que tinham sócios que eles iam literalmente para o soco, era um clima pesado, né? E esse clima pesado, ele também acabava contaminando o ambiente corporativo. E isso acabava, então, gerando demissões, desligamentos, problemas de estresse, inclusive gente entrando em depressão por conta dessa relação mais agressiva e bruta dentro de uma empresa. Então, quando você entra numa empresa e consegue fazer com que os gestores, os sócios se conversem, né, sem brigar, né, e as empresas e as pessoas começam a ficar na empresa, eu vejo que essa já é uma evolução muito grande, né? Mas não é só isso, né? Eu acho que o case mais interessante que eu tive foi a primeira empresa que eu dei consultoria, que eu fiquei praticamente 8 anos lá nessa empresa, né? Hoje ela tem várias empresas no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho uma amizade com o dono até hoje, porque foi quando eu comecei minha trajetória profissional. Tudo que eu sugeria, que eu implementava, ele aceitava e a gente ficou até o tempo em que eu mudei para Santa Catarina e parei de atender, senão eu estaria até hoje fazendo um tipo de trabalho. Então, esse trabalho de ver cada empresa, né, de uma forma personalizada, eu acredito que é também uma marca do meu trabalho, porque cada pessoa é única, cada empresa é única, e a partir disso você tem que entender, né, qual que é a dinâmica da empresa. Uma vez eu tive aula com um professor alemão, ele dizia o seguinte, que numa empresa você tem 3 núcleos, né? Tem uma área, vamos imaginar uma esfera, né, uma bola mais larga, que essa bola mais larga são os fatores percebíveis, aquilo que se pode mexer no layout, nas cores, em algumas coisas do ambiente sem problema nenhum. E tem uma segunda esfera, que é o não percebível, que talvez seria um pouco das normas, dos processos, né, de uma coisa assim mais subjetiva. Você pode entrar ali também tranquilamente, mas um pouco com cuidado. Mas tem um núcleo, que é a bola central, que é ali que é a sede dos problemas, né? E quando você toca lá, tende a rachar, né? E muitas vezes eu gosto de tocar lá, né? Porque é ali que vai ter uma mudança significativa. E aí que eu vejo uma grande resistência, que quando chega perto do problema, as pessoas não querem mexer, querem ficar com o seu problema e, consequentemente, aí, então a gente acaba meio gerando um fracasso, né? Porque a empresa não consegue entender a mudança, não está pronta para a mudança, e muitas vezes até o trabalho é interrompido, e isso acontece com muita frequência, não só comigo, mas com vários profissionais que trabalham no mercado corporativo, porque muitas vezes um líder quer trabalhar, um sócio, e o outro não quer. Então, se a empresa não está madura para esse processo, muitas vezes tende a não dar certo. Então, existem muitas empresas doentes, né? Então, se a gente não tratar o núcleo, não tratar essa esfera, os problemas vão só
mudando, né, digamos assim, de cor, de formato, mas eu digo assim, empresa que nem família, tu muda de endereço, é tudo igual, né? Tudo igual, verdade. Verdade mesmo. Eu até estava conversando antes ali com o próximo palestrante que vai vir, né? Ou colega, né, de trabalho, enfim, que essa bagagem que você acaba trazendo de outras empresas, né? Você acaba, querendo ou não, acaba vindo digamos assim, uma marca que você traz dessas empresas que você passou, né? E aquilo tu carrega aquilo contigo e leva para outras empresas e leva experiências para outros, né? Outros diretores, outros CEOs, né? Para contribuir no desenvolvimento deles, né? Muitas empresas hoje, basicamente, quantas empresas que marcaram, assim, as empresas que mais marcaram na tua carreira? Olha, foram várias empresas, assim, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, para ter uma noção, comecei a trabalhar no início da minha carreira, eu atendia várias empresas ao mesmo tempo. Então, como eu não gostava de ficar full time numa empresa somente, porque eu achava que aquilo ia me engessar também, não ia, até porque a empresa não podia me absorver tanto tempo, né? Uhum. Então, eu acabava ficando meio-dia numa empresa, meio-dia em outra. Então, eu pude fazer ter uma expertise muito grande, seja na empresa do varejo, comércio, indústria, né? E eu acredito que quando eu vim para Santa Catarina, eu comecei a pegar empresas maiores, né? Então, por exemplo, pegar a empresa Aurora, da vida, assim que você começa a fazer um trabalho, que você atua com as lideranças, com os gestores, é muito mais interessante, porque quando você pega uma empresa que acredita nos seus colaboradores, que investe nos seus colaboradores e tem pessoas qualificadas, que sabem e querem o melhor, é gratificante trabalhar com esse nível de pessoa, porque você consegue contribuir, a sua gestão no nível bom, mas quando você consegue contribuir com a evolução dela, isso é mais bacana. E quando vem a recontratação, quando o trabalho ele é permanente, ele vai se estendendo por mais anos, também é um sinal de que você está fazendo um trabalho correto e está ajudando as pessoas. Então, eu acho que esse para mim, é uma grande satisfação, um grande marco poder estar atendendo grandes empresas, não só na região, mas até como até de fora do Brasil, até de forma remota, né? As pessoas têm que encontrar, às vezes, do nada, aqui em Chapecó, que é empresa lá de fora do Brasil ou dos Estados. Isso é interessante, porque o trabalho está sendo visto por alguém. E quando tem alguém que compra essa ideia, que vê valor nisso, isso é bem interessante. Perfeito, perfeito. E assim, estamos quase fechando aqui o nosso tempo, mas é uma pergunta importante, né? No teu setor, assim, quais as tendências hoje, as mudanças que você considera mais impactantes, assim, dentro desse momento que a gente está vendo de muita tecnologia, das IAs chegando, nós estamos aí uma complexidade até de entendimento um pouco desse mundo moderno. Como é que você vê isso hoje? Um dos grandes desafios que eu vejo na atualidade, e não é só de agora, é uma crise de liderança. Grandes estudiosos no assunto que pesquisam liderança há mais de 50 anos no mundo falam que 70% do tempo a gente vai estar sendo liderado por alguém incompetente. Ou seja, se faltam líderes no mercado competente e a gente vê essa nova geração chegando, que não quer assumir liderança, quem que vai liderar? Então, a gente vê uma crise de liderança. Está faltando líderes há muitos anos e as estimativas não são nada boas, que as pessoas não querem se comprometer em resolver problema, em ficar comprometido com horário e tudo mais. Então, aí vem também, junto com isso, as IAs, que as inteligências artificiais, que vêm também fazendo um trabalho assim, bem bacana, que vai impactar principalmente as pessoas que têm um trabalho muito operacional. Mas eu vejo que a grande dificuldade vai ser, está sendo, a falta de mão de obra, a falta de pessoas qualificadas para poder tocar as empresas, tocar os negócios. A gente vê cada vez mais uma defasagem na geração de filhos, ou seja, tem muitos pais aí que não tem para quem, né, fazer sucessão da empresa, do seu negócio. Sim. Aí tem que botar na mão de alguém que talvez não conhece ou que não confia. Muitos negócios morrem ali no dono, né? Alguns conseguem vender, mas falta ainda muita profissionalização e muito investimento na liderança. Eu vejo que a maioria dos líderes faltam investimentos nessa parte de gestão de pessoas, porque esse é o grande ponto. As empresas que já investem nisso há muitos anos sabem que esse é o diferencial, porque o sucesso de uma empresa depende do sucesso das pessoas que nela fazem parte. Então, a IA, a falta de liderança, são pontos que eu considero chave no mercado hoje em dia. Então, investir
na liderança, investir para quem é profissional, em se qualificar, em se desenvolver, seja na sua liderança, nos seus conhecimentos, tanto técnicos quanto comportamentais, principalmente comportamentais, é o segredo para você surfar essa onda aí com mais tranquilidade e mais sucesso também. Perfeito, perfeito. Rangel, gostaria de agradecer, então, a tua participação aqui, né, em nome do Núcleo Setorial da SIC, estar aqui junto com a gente, passando um pouquinho da tua expertise, né, um pouquinho que você... um pouquinho não, já é bastante coisa, né? Se for ver um pouquinho que carrega anos de experiência aí, né, para poder contribuir com os empresários de Chapecó e região. Obrigado pela presença. Obrigado.